Olá, irmãos. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Esse é mais uma mensagem do nosso tempo aí de quarentena. Hoje estamos no domingo, dia 26 de abril, culto para a nossa reunião de domingo à noite. Reunião aí virtual, ok? Certo, nossa mensagem hoje recebeu esse título: Você ganhou uma armadura. O nosso texto é Efésios capítulo 6, versículo de 8 a 10. Por favor, abra sua Bíblia nesse texto. Efésios capítulo 6, versículos de 10 a 18. Diz assim o texto: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Que Deus abençoe a sua palavra. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado por mais essa oportunidade. Pedimos que o Senhor nos abençoe com a tua palavra, o ensino dela, através dessa mensagem, abençoando o pregador, todos os ouvintes e a tua igreja. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos agradecidos. Amém. Certo, irmãos. Então temos aí nossa imagem inicial, né? Você ganhou uma armadura. Tem uma ilustração ali de uma das peças da armadura, né? Pelo menos uma parte, só para a gente ter uma ideia do que o apóstolo Paulo tinha em mente na hora que fez essa comparação. A nossa verdade central aqui da mensagem hoje, e também nós sempre pensamos isso dentro do texto que nós estamos olhando, e também ao longo de toda a Escritura Sagrada. Então, portanto, nós temos essa verdade bíblica, né? A Bíblia mostra que a vida cristã é uma batalha que somente pode ser vencida se o crente usar cada elemento da sua salvação, certo? Então nós vamos ter uma lição do apóstolo Paulo aqui, ilustrativa, usando os elementos da armadura, mas o que ele quer demonstrar para nós, além dessa figura, é que nós precisamos usar todos os elementos da nossa salvação. Então, antecipando aqui, talvez, a nossa salvação é completa, né? Ela não apenas nos livra da condenação eterna, mas ela nos fornece todos os elementos que nós precisamos para viver nesse mundo mal. Então, o nosso objetivo é exortação à avaliação de cada aspecto da vida cristã. De uma certa forma, nós vamos meio que colocar alguns elementos da vida cristã aqui em cima da mesa e vamos apreciar eles e tentar refletir sobre como que eles são valiosos, eles são indispensáveis para nós nos protegermos, para nós vivermos o nosso dia a dia.
uma introdução. Nossa introdução aqui seriam os versículos de 10 até o 12, portanto 10, 11 e 12, conforme parece que o próprio apóstolo Paulo coloca. Então ele coloca, o versículo 10 seria uma espécie de objetivo, ok? Então verso 10, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então o objetivo aqui seria ser fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Praticamente é o versículo literal, né? O versículo 11 seria um segundo elemento da introdução. Nós poderíamos perguntar, ok, então qual que como eu alcanço esse objetivo? E aí ele responderia no verso 11, revesti-vos de toda a armadura de Deus. Então, para ser fortalecido no Senhor e obter a força do seu poder, precisamos nos vestir ou nos revestir disso que ele chama de armadura de Deus. E no verso 12, por que nós devemos desejar alcançar isso? Esse fortalecimento de Deus. Querer nos apropriar disso que ele chamou de armadura de Deus. Na verdade, o verso 11, da metade para diante, né, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. E o verso 12, porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, ele está se referindo a poderes espirituais, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, o que o apóstolo coloca aqui é a nossa luta contra os elementos das trevas, né? Mas ele deixa também ali, na primeira palavra do versículo 12, hora que ele fala contra o que é essa luta, ele fala contra os principados. Então, fica um elemento aqui que a gente sabe que é bem razoável, né? Isso foi demonstrado lá no livro de Daniel, que essas hostes celestiais da maldade, aqui ele está falando de forças espirituais das trevas, elas agem nos seres humanos, especialmente colocando aqui o que é mais importante para nós, naquelas pessoas que estão em lugares de destaque na sociedade, nos postos de comando da sociedade, né? Então, por isso, tomai toda a armadura de Deus, né? Uma pergunta, então. O que é? Né? O que é essa tal armadura de Deus? E como ela é composta? Né? Como se forma essa armadura de Deus? Considerando que uma armadura é algo desmontável, algo composto de várias peças. O verso 13 seria para nós, então, um tipo de transição, né, para a gente entrar e encontrar essas respostas. E é um verso que nós vamos repetir ao longo da mensagem toda, pelo menos esse trecho dele aqui, né? Na verdade, ele todo. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar. Parece essa imagem aí, né? Com o verso que eu acabei de falar. E uma imagem até cômica, né? Se você está acompanhando aí as imagens, uma imagem que engraçada e ao mesmo tempo ridícula, né? E aparece, tem uma frase ali em cima da imagem, né? Não seja estúpido. Então esse sujeito aí, ele está junto com os seus companheiros fazendo algum tipo ali de manobra tática, né? Alguma coisa de segurança. A ideia é que tem um inimigo ali alvejando eles estão se resguardando atrás de uma parede, só que eles estão todos assim vestidos de uma certa, que a gente poderia chamar de uma armadura moderna ali, né? Eles estão com colete, eles estão com luvas, capacete, óculos de proteção, máscara,
botas, enfim, eles estão todos equipados e bem armados para enfrentar a ameaça que está ali querendo destruí-los, né? Menos um. E aí é que é a coisa engraçada da imagem, né? Um sujeito ali armado, né? Com uma arma de fogo, só que sem roupa, né? Que é uma situação assim impensável, né? Isso aqui, quem iria se colocar numa situação dessa forma, né? Ninguém, né, iria colocar, a menos que fosse estúpido, né? Iria se colocar numa situação dessa. Agora, do que se trata, irmão? Se trata da vida espiritual. E muitas vezes na vida espiritual nós estamos igual esse maluco careca aí, completamente desprotegidos. Então, é isso aí que procura colocar. E o texto ali de Efésios 6,13: para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Então é mais um elemento ali. Ali o Efésios 6,13 está falando sobre o elemento de honrar pai e mãe, né? Mas também seria útil colocar isso aqui. Aliás, está até no mesmo capítulo, né? Está no mesmo capítulo aí. E com certeza tomar a armadura de Deus evita que nós nos coloquemos em situação perigosa nessa vida cheia de enganos, cheia de ameaças que nós temos. Então vamos lá. Primeiro elemento da armadura, né, o cinturão da verdade, versículo 14, parte A. Estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade. Quando ele fala da verdade aqui, nós devemos pensar no Senhor Jesus. Inclusive, o próprio Senhor, ele falava da verdade referindo-se a si mesmo. Em João 8,32 ele falou: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, quando o apóstolo Paulo recomenda aos crentes aqui, e esse é o primeiro elemento da armadura, né? Estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade. Além de ser um primeiro elemento da armadura, que era uma espécie de cinto, né, que era colocada na cintura, mas assim algo que protegesse um pouco mais para cima também, pegando a região assim lombar, né, dando uma firmeza, né? Talvez você saiba do que eu estou falando. Era um elemento inicial. Então, antes do soldado começar a vestir o restante da armadura, ele tinha que começar por essa espécie de cinturão, né? Algo que dava firmeza para ele ali. E isso casa perfeitamente com João 8,32. Jesus está se colocando ali para os seus ouvintes: olha, eu sou a verdade, vocês precisam me conhecer. Né? Num sentido mais específico, a pessoa precisa receber o Senhor Jesus na sua vida, né? Aceitá-lo, tê-lo como seu Salvador, aceitar o sacrifício que ele fez pelos nossos pecados. E aí então nós temos o Senhor Jesus como sendo esse cinto da verdade que dá a firmeza que nós precisamos para iniciar a vestidura da armadura. Também em João 14, versículo 6, Jesus falou na mesma direção, né? Disse-lhes, pois, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, uma outra citação de Jesus nessa mesma direção. Né? Eu sou a verdade. Então, o Filho de Deus, ele é, por assim dizer, a verdade encarnada. E é a partir dele, né, sendo ele também a palavra de Deus, é a partir daí que nós vamos identificar entre falso e verdadeiro. Ok? Em 1 João, capítulo 5, versículo 20, nós também temos
algo interessante sobre o que estamos falando. Então diz lá o apóstolo João: sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos. Então você pode perceber aí reconhecendo o que é verdadeiro, nós podemos pensar na realidade que nos cerca, o que é verdadeiro no que nós estamos vivendo. Né? Onde está a verdade, onde está a mentira? E aí ele continua, ponto e vírgula, e no que é verdadeiro estamos. E aí ele vai identificar, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. 1 João 5,20. Então, dentro disso que o apóstolo João coloca aqui, é o cristão, desde que ele não se esqueça disso que a palavra de Deus coloca, ele é a melhor pessoa nesse mundo para identificar o erro, para perceber a mentira, a falsidade no meio das coisas que chegam até nós, né? E que são perigosas, né? Pensando em todos, desde o aspecto mais simples da vida até os mais complexos. Então, o cinturão da verdade é a salvação acompanhada da sua certeza. Essa é a primeira peça da armadura a ser vestida. Vamos então à segunda peça, a couraça da justiça, assim chamada aí, que é ainda no versículo 14, na parte segunda, a parte B ali, e vestida a couraça da justiça. Então, lombos cingidos com a verdade e vestida depois a couraça da justiça. A couraça era aquele elemento que vinha depois. Ele aparece aqui na imagem, né? Seria esse que está no meio aqui, a couraça da justiça. Continuando aqui, a salvação é algo que deveria nos revestir como uma couraça, como uma armadura, ou um peitoral, como a gente vê aí. E aqui nós pensamos em algo que é diretamente, que vem na sequência da salvação. Então a salvação seria a verdade ali, o cinto, né? E logo em seguida vem a couraça, e nós podemos pensar na couraça como que é falado ainda no próprio livro de Efésios, né? Capítulo 2, versículo 8. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus. Ele está falando da própria redenção aqui, do novo nascimento, né? Somos criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então nós temos criados em Cristo Jesus e as boas obras que vêm, não antes disso, mas a partir disso. Então nós temos os cintos que protegem, dão a firmeza para o início do preparo do soldado para a batalha, e a couraça, que é o elemento seguinte que vem cobrir ali, no caso do soldado, são os órgãos vitais. Né? E ali o versículo é bem instrutivo nisso, né? Que Deus preparou para que a gente andássemos nas boas obras. Gente, fazer boas obras é fácil? O mundo, de um modo geral, se agrada das boas obras? Com certeza você já foi elogiado e bem visto por boas obras. Mas se você pensar mais um pouco, você deve reconhecer que também já aconteceu o contrário. Você já pode ter sido atacado por boas obras. Em razão de você ter feito alguma coisa que era necessária, que você precisava fazer como cristão. Tá, mas aí você foi e fez, e pessoas não reconheceram aquilo como bom. Às vezes nem foi bom para aquela pessoa que se queixa, mas a questão é, boas obras nem sempre é bom para todo mundo, né? Mas é bom para os filhos de Deus e faz parte da armadura de Deus, chamada aí a couraça da justiça. Talvez aqui valha a pena a gente incrementar um pouco mais e pensarmos
no Salmo 91, versículo 11 e 12, que tem a ver com esse elemento aí da couraça da justiça. Diz assim lá o Salmo: porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra. O que nós temos aqui? O que isso aqui tem a ver com o que nós estamos tratando? Talvez vocês se lembram, esse texto pode ser familiar a vocês. Aonde nós temos isso aqui colocado no Novo Testamento? Mateus 4, verso 6. Da boca do próprio Senhor Jesus, respondendo à tentação de Satanás naquela ocasião em que o Senhor foi tentado no deserto. E a tentação do diabo foi justamente aqui, em desviar o Senhor dos caminhos dele. Talvez você se recorde, era aquela questão de lança-te daqui abaixo, né? Ele se colocou junto com o Senhor Jesus num lugar onde se o Senhor pulasse, ele morreria, a menos que Deus cumprisse, né, conforme o diabo colocou, a promessa de Salmo 91, 11 e 12, e salvasse ele usando anjos, né, para salvá-lo. Como que o Senhor Jesus respondeu a isso aí? Versículo seguinte, né, 7. Não tentarás o Senhor teu Deus. Mas a hora que a gente volta no verso citado por Satanás, que é uma coisa curiosa, né? Satanás citando a Bíblia, nós temos lá que a proteção divina ao Filho de Deus estava relacionado em todos os teus caminhos. O nosso caminho é um caminho com Deus. Se é assim, o Senhor vai nos proteger dentro da sua vontade. E nós vemos no verso anterior as boas obras que Deus preparou para nós andarmos nelas. Isso nos traz uma segurança sem igual. Então, andando nas boas obras, nós temos a proteção divina, né? E até um plus aqui, eu diria, que é essa guarda celestial aqui, né? Se alguém gosta de pensar em anjos da guarda, então não se trata de nada assim místico, né? Ou aliás, é uma coisa espiritual, realmente é colocado ali que nós temos uma proteção divina especial. Então, quando nós estamos no caminho em que Deus nos colocou, estamos como que usando uma armadura protetora, né? Ali nós estamos seguros. Continuando, terceiro lugar, né? A armadura tem 7 partes, então vamos andando, né? Calçado do Evangelho, verso 15. E calçados os pés na preparação do Evangelho da paz. E calçados os pés na preparação do Evangelho da paz. Escrevendo aos Então, escrevendo aos Romanos, o Senhor Jesus colocou esse elemento de paz aqui, né? Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Evangelho da paz. Como a justificação de Deus chegou até nós e teve efeito na vida de cada um de nós? Através do Evangelho. Então, tendo ouvido do Evangelho, nós cremos e recebemos o nosso Salvador. E daí adiante nós fomos justificados pela fé e nós temos paz com Deus por causa de Jesus Cristo. Também Paulo, nessa mesma linha, falou aos Coríntios, na segunda carta, capítulo 5, versículo 20. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Como que o pecador se reconcilia com Deus? Evangelho. Calçados os pés na preparação do Evangelho da paz.
O verso 15 coloca isso aí para nós. Então, nós temos aqui o soldado calçado, né, com um calçado que não só traz proteção para ele, mas como também leva segurança aonde ele vai, né? Então, pensando no soldado aqui como um elemento protetor, né, alguém que vem trazer segurança às pessoas, o evangelista também se coloca dessa forma. E vamos pensar aqui no evangelho no sentido mais amplo, no sentido não só de evangelismo direto, como nós, né, sempre pensamos em falar de Jesus para alguém e contar com o Senhor que uma conversão aconteça, mas também lembrando que a nossa evangelização continua. O evangelho, os efeitos do evangelho em nós vão muito além daquele evento inicial que foi a conversão, né? O evangelho não é só a nossa conversão, o evangelho é o nosso arrependimento diário e o nosso crescer cristão constante, né? É o nos parecer mais com o Senhor a cada momento que passa. Então nós já temos o cinto da verdade, a salvação, né? O cinto da verdade, que nós relacionamos à salvação. Em segundo lugar, o peitoral da justiça, que nós juntamos com as boas obras. E os calçados com o evangelho da paz, né? Que é o próprio evangelho, né? De hoje em diante, então, nós não devemos mais andar descalços, né? Nós fomos calçados por Deus. Mas tomai toda, né? A armadura não é só isso, a armadura tem outras partes e nós vamos então para o número 4, o escudo da fé. Tomando sobretudo o escudo da fé, verso 16. Então, a fé não é somente acerca de Deus, né? Ou acerca de saber sobre Deus. Eu tenho fé porque eu sei alguma coisa sobre Deus. Mas é ter Ele como nosso maior tesouro. O salmista, no Salmo 73, versículo 25, falou: Quem tenho eu no céu senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. Portanto, para o salmista, o que ele possuía de maior valor era o próprio Deus. O seu Deus era o seu tesouro. Agora, esse escudo da fé, né? Esse escudo da fé aí, certamente ele vai funcionar como um escudo, né? O que um escudo faz? Ele nos protege daquilo que é atirado em nós, né? E certamente ele não impede que sejam atirados o que o apóstolo Paulo chamou, apóstolo Paulo não, né? O autor de Hebreus, lá no capítulo 11, versículo 25 e 26, chamou de dardos inflamados do maligno, né? E ele falou assim: escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Então ali o autor de Hebreus coloca dessa maneira, né? Os ataques não vão cessar, mas como ele está falando ali de Moisés, né? Capítulo 11 de Hebreus é a galeria dos heróis da fé. Então ele está falando que Moisés ele escolheu estar junto com o povo de Deus e ser maltratado, ou seja, receber, né, os ataques do inimigo. E curioso que ele se sentiu seguro nisso, né? Ele pensou: não, eu estou seguro aqui, né? E a maioria poderia olhar falando: não, Moisés, você é doido, você estava seguro lá com o faraó. Mas avance um pouquinho na história lá do Êxodo e nós vemos que a segurança estava nos lares israelitas em razão do cordeiro ter sido sacrificado ali. E na casa dos ímpios, ou ali nos termos de Faraó, havia morte.
Então, onde é que está a segurança de fato? Né? Tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. Vamos para o quinto. O capacete da salvação, versículo 17, primeira parte. Tomai também o capacete da salvação. Então, nós já falamos da salvação no versículo 14, né? Era o cinturão da verdade. Então, por que aqui está retornando de novo? Aqui, irmão, seria algo na direção daquilo que a gente falou, se eu não me engano, semana passada. Né? Escrevendo aí aos Coríntios, Paulo falou no capítulo 1 da primeira carta, ou melhor, no capítulo 2 da primeira carta, verso 16, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Capacete está relacionado a que parte do corpo? A nossa cabeça. Né? E ali então ele está para proteger a nossa cabeça. E ele é chamado de capacete da salvação. Então, em que sentido estaria colocada esse elemento da armadura? Né? Se nós já relacionamos a salvação com o cinturão da verdade. Seria nesse sentido que Paulo fala para Timóteo no capítulo 4, né, da primeira carta a Timóteo 4,16. Tem, pois, cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas, porque fazendo isso te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. De que salvação que Paulo está falando aqui? É da mesma salvação que nós vimos semana passada, quando a gente falou em 2 Timóteo capítulo 3, do Timóteo usando ali a palavra de Deus para o seu dia a dia, para o dia a dia da sua igreja, no sentido de proteção. Então a nossa salvação não se dá só em termos assim de perdão de pecados, né, e de livramento do inferno e nada mais. Se dá também no sentido do livrar do engano. Por isso que a Bíblia vai falar que nós precisamos ter a mente de Cristo, e aqui ele colocou para nós, em 1 Coríntios 2,16, que nós temos a mente de Cristo. Né? E ali ele vai continuar naquele capítulo, eu até recomendo que vocês olhem, que o cristão ele discerne bem todas as coisas. Né? Escrevendo aos Coríntios, Paulo também colocou isso. O cristão ele discerne bem todas as coisas e ele não é discernido de ninguém. O que é isso? É a profundidade da salvação, que só pode ser compreendida por alguém que já a experimentou. Né? A experimentou. É sempre interessante lembrar aquela palestra junto com aquele que uns alunos de uma determinada universidade tiveram com um renomado doutor chamado Paul Tillich, né, que era assim um liberal daqueles mais terríveis, né? E ele então estava tentando tirar assim o elemento milagroso do Evangelho, né? E na verdade os liberais eles tiram tudo que há de sobrenatural nas Escrituras e colocam as Escrituras, né, a Bíblia, somente como um livro de boas obras, de regras de conduta, né? E nada de salvação do inferno, nada de pecado, né? Esqueça tudo isso. E aí então ele estava colocando Jesus, né, naquela aula para aqueles alunos da universidade ali como somente um mestre a ser seguido, a ser tomado como exemplo, né? Mas nada de na questão de morte vicária, substituição de pecados, nada disso. E aí então dizem que uma determinada pessoa começou a comer uma maçã e foi conversando, fazendo perguntas para o Paul Tillich respondendo, e aí num determinado momento ele perguntou: qual é o gosto dessa maçã que eu acabei de comer, professor? E aí ele responde: então, como é que eu posso saber, você que comeu ela? Eu não provei a maçã. Aí o aluno respondeu: justamente, o senhor não provou Jesus Cristo, então como o senhor pode nos falar dele? É o que é colocado aqui em 1 Coríntios. Nós temos a mente de Cristo. Né? E isso aqui diz respeito ao capacete da salvação, né? A proteger a nossa mente contra os enganos, as ideias falsas, né? As desconfianças, né?
Satanás é um mestre em colocar desconfiança e ele não tem limites nisso, ele coloca desconfiança até na própria salvação do cristão. Então, tome aí o capacete da salvação e coloque na tua cabeça. Sexto elemento, né, a espada do Espírito, verso 17, parte B. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então você tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Irmãos, quando o crente usa a Bíblia, né, e aqui ele já nem ele falou da espada e disse o que é espada, né, então ele já entregou pronto para nós a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então ele fez as duas relações fundamentais ali, né? A espada relacionou a Bíblia com o Espírito Santo e eles sempre agem em conjunto, né? O Espírito Santo usa a palavra conosco, né? Então, quando o crente usa a Bíblia na luta espiritual, é a espada do Espírito que está entrando em ação. E sempre a gente lembra, quando a gente vem aqui, por causa da clareza que é colocado aqui, em Hebreus 4:12, o autor de Hebreus ali coloca assim, então, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Uma vez eu me recordo de um dos primeiros pastores, né, que começo da minha experiência cristã, ele colocando, acho que ele estava até falando nesse texto aqui, certamente estava, e ele falou que a espada em questão aqui, para fazer sentido e fazer justiça a esse versículo, nós deveríamos pensar naquela espada que tem corte dos dois lados, ou como é chamado, o corte de dois gumes, né? Porque ela é tanto útil para fazer a gente discernir o que está no nosso próprio coração, na nossa mente, identificar se nós estamos no erro ou na verdade, e esse seria o aspecto da espada cortando contra nós mesmos, né? Que isso é curioso, nós estamos empunhando a espada, mas ela é viva, né? Nós não dominamos ela, né? A menos que nós estejamos inteiramente em harmonia aqui com a armadura de Deus. Mas, de um modo ou de outro, ela vai identificar um erro em nós mesmos. Mas, do outro lado, ela também ela é o único elemento da armadura que é um elemento de ataque, né? E ataque aqui não no sentido físico, né? Nós não vamos sair por aí golpeando ninguém com uma espada, literalmente, mas aqui nós vamos utilizar a palavra de Deus e a orientação do Espírito Santo contra as pessoas que nos cercam, mas vamos mais fundo um pouquinho aqui, contra aquilo que as pessoas que estão ao nosso redor colocam para nós. Então, tudo aquilo que, né, você liga uma televisão, você tem uma mensagem chegando até você, você tem uma notícia, você tem uma intenção em tua direção, boa ou má intenção, como que você vai discernir isso aí? Espada. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Certo? Então ali você pode discernir, né, o coração, da onde está vindo aquilo que vem em sua direção. Então esse elemento da armadura é indispensável. Ele é o último elemento figurativo, mas a armadura não termina por aí. O verso 13, retomando, diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. E nós temos o último final da nossa armadura, então,
que não é um elemento da armadura em si, porque aí ele vai fazer uma conclusão final aqui, né, no verso 18. E o que ele fala? Verso 18. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Então, o elemento final que conclui a armadura, né, que torna a armadura eficaz e realmente identifica ela como uma armadura espiritual, né, como algo de Deus para nós, é a oração. E ele fala ali, orando em todo o tempo. Porque de fato, irmãos, o cristão, ele é vestido com essa armadura, ou pelo menos ele deveria ser, no momento da sua salvação, e ele nunca mais se despir dela, né? Então, com toda a oração e súplica no Espírito Santo. A armadura de Deus não funciona sem Ele. Então pensem comigo e repitam, a armadura é de quem? De Deus. Não é algo que Ele te dá para você levar e aí usar como você quer. Não. Ela só funciona na presença dEle. A armadura é dEle. O Senhor é onipresente, onipotente e onisciente. Você não está sozinho em qualquer tipo de luta que você esteja enfrentando. A armadura é de Deus, não funciona sem Ele. Então nós temos aqui conhecimento aliado à eficácia. O que nós estamos fazendo nesse tempo que nós estamos parados aqui diante dessa mensagem? Nós estamos buscando conhecimento de Deus. E Ele é eficaz nesses moldes. Vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. É o versículo literal aqui 18. Então, vigiando aonde? Nisso que nós acabamos de ter aqui no capítulo, né, da mensagem de Deus para nós. A gente deve ter os olhos abertos em cima disso o tempo todo, né, todo dia, o tempo inteiro. E nós devemos lembrar em oração também os demais santos, os demais irmãos, porque eles podem ter esquecido disso. E em algum momento nós é que vamos esquecer e eles vão orar por nós. E aí o Espírito vai nos lembrar, olha, você está esquecendo a armadura de Deus. Não há vida cristã solitária, né? Vida cristã é conjunta. Mesmo nesses tempos de trevas que nós estamos vivendo, a vida cristã não é uma vida solitária. E ainda bem que a gente tem alguns recursos a mais com a modernidade, né? Nós podemos nos falar, então utilize-se disso, né? Utilize-se disso, né? Converse com os irmãos, né? Compartilhe pedido de oração, chame sempre que você precisar, ou mesmo quando não precisar, pode chamar para dar um oi, né? Vida cristã não é vida solitária, né? Não há vida cristã solitária. Vamos concluir? Então, cada peça da armadura de Deus é um aspecto, ou seja, é um elemento da vida cristã. Então, nós temos ali o cinturão da verdade, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Então, faz todo sentido que comece com Ele, certo? Em seguida, nós temos a couraça da justiça, que é o caminho com Deus, né? Aquelas boas obras que Deus preparou. Olha só, preparou quando? Antes sequer da gente chegar nele, né? Isso já está preparado desde a eternidade passada. Então olha a segurança que Deus coloca para nós. E aí nós estamos então na couraça da justiça, desde que nós estejamos no caminho com Deus. Calçados no Evangelho da Paz é evangelização. É nós evangelizando o incrédulo? Sim. Mas assim, pense também que na mesma medida que a gente evangeliza, a gente é evangelizado, né? E o Evangelho nunca vai acabar na nossa vida. O escudo da fé, que é a confiança em Deus, que é aquilo que o salmista falou, confiança em Deus, que é o que nós temos no testemunho de Moisés, que foi colocado. Onde é que nós estamos seguros? Em Deus, né? Ah, mas essa situação aqui parece perigosa. Não, mas ela é
é essa situação que Deus colocou para nós, é aqui que nós devemos estar. Nós devemos estar desse lado da história, confiando em Deus. O capacete da salvação, que é a mente de Cristo, né? A mente de Cristo. Nós já temos a salvação de Cristo, agora nós precisamos pensar como Ele pensou, para que a gente não seja apenas salvo do inferno, mas também salvos do engano, que nós não sejamos cristãos confusos, levados de um lado para outro e trabalhando em erro, né? Que a gente se encontre em cima da verdade sempre. Espada do Espírito, que é a palavra de Deus, né? Aquela espada de dois gumes que age em nós e age no inimigo, né? E assim, ela age sempre em nosso favor e age contra o inimigo. E a oração, que é a nossa comunhão cristã, comunhão com o eterno Deus, e também a nossa comunhão, porque nós oramos juntos, né? Vocês colocam aí seus pedidos de oração e nós sofremos juntos e nos alegramos juntos, né? Nós tivemos experimentando isso essa semana, né? Nós nos alegramos juntos e nós sofremos juntos. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Então, para Deus a coisa é muito simples. Quer ficar firme? Tome minha armadura, toda a minha armadura. Que Deus abençoe sua palavra. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado por essa mensagem da tua palavra, e pedimos que o Senhor com ela venha nos alimentar, nos sustentar, nos dar segurança, nos dar força espiritual, realmente fazer aquilo que o Senhor ilustrou aqui, colocar em nós uma armadura, né? Uma armadura que a Ti pertence e que o Senhor graciosamente nos veste, nos reveste com ela. Esteja cuidando de nós nesses dias, abençoa a nossa igreja, cada irmão, cada um de nossos filhos, enfim, que o Senhor protege e guarda a Tua igreja nesses dias difíceis, ó Pai. Abençoa a nossa semana, esteja cuidando de cada um de nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo nós oramos agradecidos. Amém.